E como é que tá indo na sua quarentena aí? Tá tudo certo com você? Como é que tá as coisas? Ó, velho, a gente tá num contexto muito doido, né? E quem trabalha com arte, com música, como a gente, tem que se... Não é nem se reinventar, cara. É entender o que está acontecendo e aprender Uhum. com isso, né? Então, agora, a gente está no momento esperando que essa, essa evolução da vacinação vai nos trazer um... Peraí, Fadi não está escutando? Não, mas já foi. Vai trazer um futuro um pouco melhor. Vai demorar, né? Tá bem, hoje em dia algumas cidades permitem que os bares tenham um violão em voz, tenham um duo, talvez até um trio. Mas um show maior que reúna muita gente é complicado, né, Patrick? Então a gente Sim. vai trabalhando na rede social para manter a relação com o público. Eu não sei se é final, mas eu acredito que para o final do ano, né, de novembro, dezembro para frente, alguns eventos abertos, eventos de final de ano, de prefeitura, vão poder rolar É. por estar, né, por estar num ambiente aberto. Agora, dentro de lugares fechados, tem que tomar muito cuidado ainda, porque a gente não sabe se vem uma nova cepa, se tem uma mutação, o que vai Uhum. acontecer. Não dá para relaxar. Eu tomei a vacina, vou tomar a segunda dose agora, eu me preservo, me cuido, estou fazendo algumas coisas, como hoje, por exemplo. Hoje eu estou aqui, se tu olhar aqui o local, é um local onde está havendo É. um, uma jogada do Dia do Rock. Daqui a pouco até uns amigos roqueiros vão dar um alô aí Pô, beleza. pra galera que estão com a gente aqui. E isso é um evento gastronômico, mas lembrando do rock, né? Afinal, a gente tem que fazer lembrar que, velho, pode ter muito ritmo, muita moda, mas o rock continua. E primeiro eu quero saber o que que... Eu sempre começo aqui perguntando quando que a pessoa teve interesse pela música, mas para você eu quero te perguntar, o que foi primeiro? O amor pela cerveja, pela música ou pela engenharia química? O que que foi primeiro? Foi assim, eu costumo dizer que foi tudo ao mesmo tempo agora, tá? A música, ela talvez tenha vindo antes, mas não como músico ou tocador de instrumento. Ela veio antes porque a minha família sempre foi muito musical, apesar de ter pouquíssimos músicos. Mas a gente sempre, nas festas da família, cantava alguma coisa, a capela, assim, por gostar de cantar e de lembrar. E eu sempre ouvi muito rádio, sempre adorei ouvir rádio. Então eu, com 9 anos, por causa do rádio, minhas músicas favoritas eram Gitá, do Raul Seixas, Para Pedro, do José Mendes, né? E Coxas de Retalho, uma versão do Jamelão. Ou seja, era um rock, uma música tradicional gaúcha e um samba, né? E nessa época meu pai me levava para assistir os concertos para a juventude, que a OSPA, a Orquestra de Porto Alegre, performava nas manhãs de domingo. Então eu cresci com essa cultura musical. Então sempre fui muito aberto para isso. A cerveja, também com a família. Acabou vindo porque sempre a minha cerveja, a minha família respeitou a cerveja por ser nas festividades, lubrificante social. Ou seja, era festa com cerveja, mas não tomava cerveja todos os dias, nem toda, né? Era em festividades. Quando meu avô achava uma cerveja legal, diferente, ele guardava para o final de ano, essas coisas. Aí, a minha família sempre, na geração anterior à minha, focou na engenharia. Então eu já sabia que eu ia ser engenheiro. Nós somos 10 primos, 9 são engenheiros. E aí eu só tinha que escolher qual engenharia eu ia fazer.
Não, civil não, mecânica não, pô, eu gosto de química, né, na escola. Então eu fiz engenharia química e aí as coisas começaram a se juntar. Eu fiz vestibular em 81, entrei na faculdade em 81, na engenharia química, na PUC. E em 83, imagina, 1983, no século passado, eu já estava fazendo cerveja. Eu vi a possibilidade de fazer, né? Claro que não era uma cerveja como se faz hoje, porque não havia condições técnicas para cerveja caseira, nem conhecimento, não tinha internet, né, velho? E aí, junto com isso, junto com a faculdade, começou a questão da música. Eu tocando samba com meus amigos em Pelotas, uma cidade muito, tem uma etnia negra muito forte, então o samba sempre falou muito alto lá. E na universidade, curtindo rock. Tanto o rock internacional, quanto o rock nacional, quanto rock gaúcho. E isso acabou levando esses amigos, que eram o Teidi, o Carlão e eu, a fazer uma banda. Então veio tudo meio junto. A música, a cerveja, a engenharia, né? Só que lá pelas tantas eu tive que fazer opção. Estava tudo andando junto. Mas quando a música deu uma perspectiva maior, por daqui a pouco ter uma banda, ter uma gravadora, gravar um disco, aí eu, obviamente, dei uma focada nesse tema a partir daí. E por que você escolheu a bateria? Ou você já tinha escolhido outro instrumento antes e depois foi para a bateria? Como é que foi a escolha do instrumento? Então, voltamos a Pelotas. Na Praia do Laranjal, onde eu sempre passei minhas férias, tinha uma garotada, amigos, que começavam a fazer um sambão. O que é sambão? É um samba que tem pouca harmonia, às vezes nem tem violão, nem tem cavaquinho, mas rola uma percussão. Então rola, hoje chama tantã, na época chamava cubana, né? Chama hoje a fuxê, era o AG que eu comecei, era o tamborim, a gente chamava de jamelão. Então era um instrumento de samba, a gente saía pela rua, de noite, tocando, e aprendendo as letras e vendo os lançamentos e tocando isso. Daqui a pouco eu digo, não, achei legal o cavaquinho. Aí fui lá e comecei a tocar cavaquinho. Foi até um lance engraçado que eu ganhei uns discos da minha irmã, que foi morar na Argentina, e ela me mandou algum duplo, e o Teidi queria muito, e o Teidi tinha um cavaquinho que ele tinha ganho do padrinho dele, e ele não curtia cavaquinho, então eu troquei um disco de rock argentino por um cavaquinho Janine 73, que é um puta de um cavaco. E aí eu fui lá, me encarnei, comecei a tocar cavaquinho, mas eu já tinha a mão na percussão. Quando chegou lá pelos meados dos anos 80, 84, 85, coisa do Rock in Rio, eu digo não, o meu cavaco era muito percussivo. Como eu tenho essa coisa com a percussão, tocava vários instrumentos de percussão, e o Teidi cantava, tocava violão, o Carlão, eu digo, vou estudar bateria para a gente fazer uma banda. Foi assim. E aí eu comecei a tocar, comprei uns cacos de bateria, né, nos leilões e tal, montei. Na verdade o primeiro bumbo era um surdo virado, surdo de samba, virado com pedal, que eu consegui. A caixa era um tarol de escola de samba, né? E assim a gente foi indo. E aí, daqui a pouco, eu fiz aula de bateria com um professor chamado Taba, que tinha morado nos Estados Unidos, é um puta professor de bateria. E aí, com o tempo, a gente foi, aos poucos, montando uma estética, né, ligada ao rock, porque a gente sempre, apesar de gostar de muitos tipos de música, o rock era uma convergência, né? O Carlão sempre gostou muito de música flamenca, por exemplo, na época, Paco de Lucia, né? Alguma coisa de Armandinho Dodô e Osmar, que era frevo por causa da digitação, né? O Teidi sempre curtiu também tango, né? E música popular. E aí a gente foi juntando essas coisas e o rock
primeiro rock inglês, depois o norte-americano, acabou formatando o embrião do Nenhum de Nós. E a primeira vez que o Nenhum de Nós tocou junto foi na Praia do Laranjal, no intervalo de uma banda cover, na época não chamava cover, banda meio de baile. E aí no intervalo a gente tocou, só que nem sabia quem ia ser o cantor ainda. A gente tocou uma música do U2, uma do The Clash e uma do Traje a Rigor. Isso lá em 85, vamos dizer, né? E aí a gente seguiu ensaiando e começamos a compor, e aí levou a gente a estrear em 86 no Bar Bangalô. Mas a bateria veio como uma decorrência da percussão e acho que um pouco da matemática que envolve engenharia. A bateria tem dentro da partitura um bocado de matemática. Isso acho que tem um lado que eu acabei entrando por esse lado. E como é que você conheceu o Teddy e o Carlos? Para quem não sabe, o Carlos, além de tocar no Nenhum de Nós, ele foi o primeiro guitarrista do Engenheiros, né? Mas eu conheci ele primeiro. Sim. Eu conheci o Carlos Stein no primeiro ano primário, que hoje seria o primeiro ano do fundamental, eu acho. Eu tinha 5 anos, ele tinha 6. A gente era colega de colégio. O Teddy entrou bem depois, já quando nós tínhamos uns 12 anos, ou 13. E nós éramos colegas de colégio. E a gente sempre foi um membro ativo na comunidade escolar. Então, tipo assim, Teddy e eu éramos líderes de aula, o líder social. E daqui a pouco tinha o Grêmio Estudantil, a gente concorria, né? Até por chapas diferentes, o Carlão, Teddy e eu. Mas quando um ganhava, todo mundo ajudava. E tinha uma coisa muito interessante no colégio, que era, o colégio chamava Nossa Senhora das Dores. Hoje chama La Salle Dores. Irmãos laçalistas, né? E tinha a Rádio Dorense, a rádio do Grêmio Estudantil. Nada mais era do que uma picape de vinil, amplificador e caixas de som grandes no pátio do colégio. Então a gente reativou essa rádio final dos anos 70, né? Nós saímos do colégio em 80. Final dos anos 70, então a gente reativou e no recreio a gente trazia discos para tocar no recreio. Cara, e era o momento que estava o hard rock em alta, tinha Led Zeppelin, Deep Purple, né? Já algumas outras bandas começando no punk, pós-punk, mas a gente chegava com um disco novo e ia lá para o colégio tocar. E sabia que o Carlão tocava violão, o Teddy começava a tocar violão, eu começava a tocar percussão, passamos para a universidade, aí terminou o colégio, né? Nos conhecemos, ficamos amigos. Na universidade a gente começou a entender que o rock poderia ser um caminho, né? E daqui a pouco o Carlão tinha tocado com o Humberto, com o Maltz, com o Pitts, e tinha uma guitarra. Pô, esse cara tem uma guitarra, velho. Esse cara já é, entendeu? Já é o cara. Aí que a gente acabou nos reunindo e conseguimos, com um amigo, um baixo de escala curta, como diz, que é um baixo bem primitivo, que o Teddy começou a se dar bem, era um pouco mais que um pedaço de pau, né? Mas foi onde a gente começou a montar, assim como a minha bateria era uma coisa primitiva, o baixo também era, mas o Carlão tinha uma guitarra. E aí, depois o Teddy conseguiu, que, olha só, o Teddy fazia engenharia civil, o Carlão fazia arquitetura, eu fazia engenharia química. Nossa família não é família de grana. Então, a gente foi fazer estágio e com o dinheirinho do estágio, a gente, né, o Teddy comprou um baixo Janine, eu comprei uns pratos melhorzinhos, que era Ziltanã, e o Carlão já tinha guitarra, comprou uns pedais da Boss. Então, tá? Então a gente conseguiu qualificar um pouco e conseguimos, depois de ensaiar na garagem da namorada do Teddy, que hoje é a esposa dele, e mãe da Estela, que está lançando singles, sugiro o pessoal procurar. Rolou da gente ensaiar no estúdio
de um antigo colega de colégio que era no cinema do pai dele, e ali a gente começou a tocar e a tentar compor músicas novas, né? Passou essa fase, a gente foi ensaiar no bar onde eu tocava. Eu sempre gostei de tocar na noite. Entendi, o Carlão não eram de noite. Eu gostei de tocar na noite, tocava cavaquinho, tocava bongô, tocava pandeiro, tocava, entendeu? E aí o bar que eu estava tocando nesse período é um bar que nós tínhamos começado a tocar rock nacional, né? Agora sim, aqui estamos com uma cerveja uruguaia, que é a Fonte Nunca Seca, uma Ziller Tauípa, e o Rafa Malenotti do Acústicos trouxe para nós com muita elegância. Pô, é isso aí. Brindando. Aqui, ó. Que a fonte nunca seque. Nunca! Né? Valeu, velho! Esse bar onde eu tocava chamava Bangalô. Eu comecei tocando percussão e cavaquinho. E aí, num final de ano, eu falei para os donos, aí que tá, é um lance legal. Os donos desse bar eram colegas da faculdade, faziam engenharia. Porque, cara, na época a música ao vivo estava muito em baixa, tá? No final dos anos 80. E aí alguns bares bancavam a história, e aí a gente tocava lá. E eu falei pro cara que fazia voz e violão, o Jairo Leandro, o bar tinha um som bom. O dono do bar, o meu colega, o Sérgio, gostava de som. Então, o som era legal. Então, daqui a pouco eu falei, cara, um violão bem timbrado e uma bateria quase sem microfone, o bar te cabia 80, 90 pessoas, vai ficar legal. Então, assim, ó, chegou em dezembro, eu vou passar as férias no Laranjal, eu vou estudar a bateria. Vou levar a bateria e vou estudar todo o verão. Cara, durante o verão, tu fica tirando o rock nacional, olha só, Lobão e os Ronaldos, Paralamas, Legião, Camisa de Vênus, né, o Traje. E aí, aconteceu que a gente voltou em março para esse bar, já com o repertório de rock nacional. Eu na bateria, aprendendo, mas na bateria, e o Jairo Leandro cantava super bem, canta super bem, violão em voz. E a gente começou a tocar e o bar começou a lotar, porque o rock nacional bombou, e ele não era longe da PUC, da universidade que eu estava, e a galera então saía da faculdade e ia pro bar, o bar começou a tocar e nós tocando, e cara, ficou assim, ficou séria a coisa. Aí eu cheguei um dia pro Sérgio, pro Fernando, e falei assim, ô guris, minha bateria tá montada aqui, cara, eu tô montando a minha banda, deixa a gente ensaiar aqui no bar, que senão, porra, velho, eu vou me fuder, desmontar e montar, e desmontar a bateria e montar. Não, cara, parceria, tamo junto. Deu a chave do bar e nós íamos de tarde, algumas tardes na semana, porque tinha estágio, tinha faculdade, tinha tudo, e ensaiar no Bangalô. Ensaiamos no Bangalô, compusemos grande parte do primeiro disco lá no Bangalô, até o dia que o Sérgio perguntou, vem cá, vocês ensaiam, não vão tocar? Ah, então vamos. Aí marcamos uma quinta-feira, 5 de outubro, que vai fazer agora, próximo dia 5 de outubro, 35 anos da estreia do Nenhum de Nós no Bangalô Bar. Então, 3 colegas de 35 colégio, anos com a mesma formação, né? Mesma formação, só depois entrou o Vecchio e o João Exatamente. Vicente. Pois é. E a gente estava falando sobre Engenheiros do Havaí, eu falei aqui antes sobre a banda. Você já chegou a tocar com o Humberto ou o Pitts? Então, olha só. A imprensa de rock dos anos 80, ela gostava de sobreviver muito de polêmicas. Então inventaram uma história que nós, os engenheiros, tínhamos uma briga, que a gente tipo assim, era de lado de times opostos. E o que aconteceu na real é o seguinte, o Carlão começou a tocar no Engenheiros, daqui a pouco o rumo que tomou, o Carlão que conhecia as peças, o Humberto, né, o Maltz, baterista, hoje astrólogo, e o Pitts, baixista, o Carlão que reuniu. E fizeram 2 shows na arquitetura da URGS, e depois tinha uns shows na praia, o Carlão não quis ir, aí saiu da banda, né? E aí ficou uma coisa de que o Nenhum e o Engenheiros eram inimigos.
A real é que, primeiro, o destino não nos fez cruzar no meio dos shows, dos festivais, das coisas. Foi muito raro. Nos cruzamos pouquíssimas vezes com engenheiros. Mas quando cruzamos, sempre foi super cordial, super tranquilo. Não é? Não tem nenhuma... Não ficou nada mal entendido. Tanto que teve um Planeta Atlântida, que eu não vou lembrar o ano, o Google vai dizer, que nós convidamos o Humberto. O Humberto cantou, cantamos junto 4 músicas. O Humberto, nós tocamos... Bom, vai no Google procurar. E agora eu vou ter que pensar. Eu sei que tocou Infinita Highway, né? E aí, Infinita Highway tocou... Deixa eu ver... Cara, eu não vou lembrar agora, só se lembrar. Não pensei nisso antes, não fiz o tema. Mas Infinita Highway a gente tocou porque tem a frase, né? Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Né? Tem uma música do Engenheiro que a gente tocou que é de um nome composto eu lembro até da batida de tocar, mas não vou lembrar da canção. Enfim, aqui está a Jaque Pegoraro está fazendo esse evento. Ela é filha do alemão Ronaldo, um grande roqueiro que foi do Tara na Tirissa, da Bandalheira. Então, ambiente rock total aqui para nossa live pois hoje. É. Né? E já está saindo no Instagram aí, post disso aí, da nossa live. Mas... Não tem lugar melhor para fazer uma live de 13 de julho do que aí, né? Claro, exato. Então, assim, a nossa relação com o Humberto sempre foi muito legal, né? Ainda que pese o fato da imprensa tentar fazer esse clima de desarmonia e tudo. Mentira, nunca teve isso. Mas então vamos falar agora sobre o primeiro disco do Nenhum de Nós, né? Foi em 87, se não me engano. E como é que foi a gravação desse disco? Foi. Assim, nós éramos muito crus, como eu falei. A gente estreou no Bangalô em outubro de 86. E aí, nós tínhamos só 7 canções. Para fazer um show, tivemos que... Nós não gostava, não é que não gostava, a gente tocava cover no ensaio, mas não queria aparecer como banda cover. Então a gente tocou 2 covers, não, um cover nesse show. Eram 7 músicas nossas, compostas lá no Bangalô, e era o cover, era uma música do Lobão, chamada Toa Toa Tóquio. Né? O pessoal vai pesquisar, é um rock bem pegado. Toa Toa Tóquio, Toa Toa. E a gente começou então a marcar shows em bares de amigos. Então tinha um pequeno local numa garagem chamado Opinião, né? Onde também os donos eram colegas de engenharia, que toparam ter uma banda que não tocava cover. E foi também num dia de semana, uma quinta-feira. Mas o que a gente fazia? A gente pedia para os amigos, cara, nós vamos tocar num bar, velho, pelo amor de Deus. Se vocês não forem, vai estar vazio. Aí os amigos iam no bar. E aí enchia. Pô, os donos curtiam. E aí, esse segundo show na Opinião foi bacana, porque no primeiro show, lá no Bangalô, e no segundo, foi um amigo de um amigo que era da Rádio Ipanema. E ele achou legal a banda. Então, daqui a pouco, falou na rádio da banda. Foi outro amigo de amigo que escrevia no jornal. Então, devagarinho, a gente foi ganhando uma simpatia. Porque nós não éramos da galera da música, não era do clubinho, da panelinha da música. Nós éramos nerds que tocavam. Não era... Tinha, além de engenheiros, garotos da rua, TNT, De Fala. Nós não era dessa turma. Admirava, mas não era. Né? Então, tocamos no Ocidente. Esse show do Bar Ocidente foi muito legal. Inclusive porque teve a Brigada Militar interrompeu o show no meio, porque ficava uma garagem embaixo de um prédio, reclamaram, né?
Mas aí fizemos um outro show numa boate chamada Crocodilos, que era uma boate clássica na época, e apareceu uma oportunidade de tocar num festival na praia. Seria a banda que ia abrir pro Defala. Pô, Defala já era o Defala, Biba na bateria, né? O Castor e o Flávio, o Educar era precursor de tudo, né? E, porra, velho, abriu o Defala, velho, caceta. E aí a gente foi pra praia, numa Brasília que eu tinha uma Brasília, botamos tudo em cima e nos fomos pra praia. E aí a gente, depois de uma jogada muito louca, que a gente acabou se atrasando pro show, a gente passou o som certinho, som passado. Entre tomar banho e voltar, nós perdemos completamente o norte, ficamos atrasados. O Defala estava tocando e a gente achou que pronto, acabou, né? O Defala está tocando, vamos embora. E aí o empresário do Defala falou assim, não, gurizada, calma lá. Deixa eles tocar, vocês tocam depois. Isso acontece. Aí nós tocamos depois do Defala. A gente era para abrir o Defala e tocamos depois. O que aconteceu? Esse empresário do Defala, por estar tranquilo depois da banda tocar, ele nos assistiu e perguntou, vocês têm empresário? Eu digo, não, temos um amigo que nos ajuda, que é o Dante, que está até hoje conosco. Ah, então vamos fazer uma reunião que eu posso ser empresário de vocês. E esse cara do Defala já tinha colocado o Defala numa gravadora, conhecia a cara de outra gravadora, e nós digamos, porra, velho, cara que já tem contato com gravadora, vamos embora. Tem uma reunião, aí fomos gravar uma demo, né? Demo tape, uma fitinha, uma fita cassete com as 4 músicas. E aí começou essa história da música chegar numa gravadora, e lá pelas tantas o cara da gravadora ouviu o Camilo e falou assim, não, eu quero essa banda. Como era um trio ainda na época, era barato levar para São Paulo para gravar. Então a gente, em julho de 87, ou julho de 87, subimos para São Paulo. Nós tínhamos 7 músicas, nunca, cara, tinha tocado em estúdio 2, 3 vezes, não tinha a mínima manha do negócio, e estava lá com um disco no colo para fazer. Aí chegamos lá, estava acabando de gravar o Defala, mixando o Replicantes, cortando o TNT, ou seja, nós estávamos no meio do rock da nossa terra, do Rock Grande do Sul, que foi o disco que lançou essas bandas, e nós estávamos chegando, cara, com o pé na porta, e aí tivemos que compor 2 canções lá, ainda durante a gravação. O produtor estava completamente... cara, ele estava precisando terminar os outros trabalhos, nos largou sozinho no estúdio com o técnico. Então isso foi o primeiro disco, foi o que a gente achava que tinha que fazer, porque ele falou, se nós salvar Camila, tá salva a banda. E Camila foi nosso cartão de visita. E o Cazuza gravou, né? Camila, o que você achou dessa versão do Cazuza? Cara, foi um troço muito emocionante. A gente falou com o Arnaldo do Hanoi Hanoi, né? Arnaldo Brandão. Batista do Hanoi Hanoi. Não, Batista é o Brandão. Batista é o do Mutantes. Arnaldo Brandão. E ele era muito amigo do Cazuza. E ele nos contou. E muita gente perguntou, pô, Cazuza, por que gravar essa música? Essa banda, ninguém conhece. Falou, cara, pra mim essa música me remete, me leva para um lugar que eu nunca estive. E eu acho que isso aí é uma canção que deve ser imortalizada. E aí ele cantava nas rodinhas com os amigos. E aí quando resolveram gravar um disco, já com o Cazuza bem doente, já numa fase terminal da síndrome da AIDS, né? Ele quis gravar, saiu num disco póstumo dele. Inclusive o pessoal, o disco médico estava junto e falava, pessoal, para os músicos, né? Era o Roquete no baixo, Paulinho na guitarra, puta banda. O pessoal falou, garotada, o Cazuza não tem condições de ficar repetindo.
Porque no estúdio tu erra e repete, é normal isso. O Cazuza não pode estar repetindo. Se ele errar, velho, segue, faz de conta que nada aconteceu e vai até o fim. E foi assim que rolou. A gente esteve no estúdio da Poligrande, ele gravou logo um pouco depois da gravação dele. Tinha uma estrutura quase de hospital no estúdio para segurar a onda. E aí, como a primeira volta da letra ficou muito complicado, eles convidaram a Sandra de Sá, que é amiga dele também, para fazer a primeira parte. Então, o Cazuza gravou a primeira parte da Sandra de Sá, o Cazuza gravou o resto. Agora, velho, quando eu ouvi, ou quando eu ouço ainda, a hora que o Cazuza, já com a voz um pouco debilitada, chama Camila, é foda. Pô, eu imagino. Você falou que no início a banda tocava cover de rock nacional. A banda tocava Barão também? Barão Vermelho? Tinha um número de Barão que a gente tocava no bar, que era mais uma dose, acho que eu tô Por que a gente é assim, né? A noite nunca tem fim. Por que a gente é assim? Que eu cantava, né, no início em bar. E depois o Nenhum fez por muitos anos um cover de Ideologia, que era um cover pegado, muito bacana. Deve ter alguma gravação por aí. Não sei se não tem no Nenhum de Nós Outros, talvez até tenha, mas uma gravação muito legal de Ideologia, porque, cara, Cazuza é o seguinte, né? Pois é, uma lenda aí do rock BR, né? E sobre a música Camila, todo mundo sabe a história, que é uma música sobre violência contra a mulher. E todo mundo pergunta, né, quem é a Camila? Todo mundo pergunta a mesma coisa, mas eu vou mudar um pouco a pergunta. Eu quero perguntar se você ou algum integrante da banda ainda tem contato com a Camila, né? Então, esse tema ainda fica mais atual com esses fatos que ocorreram aí, né? É verdade. Agora sim, agora embalou. Tô com um garçom de primeira aqui, ó. Não é brinquedo, ó. Olha aqui. Opa, beleza? Fala! Sabe que agora passou um cara ali na calçada ali, ele falou assim, ó, quem é aquele ali, aquele, né, jovem sentado de boné ali, né, robusto, fazendo uma live? Aí o outro respondeu assim, ó, olha, eu não sei, mas ele deve ser importante, o garçom dele é o Malenotti. Olha aí. Demais. Agora embalou. Agora embalou. Comigo não tem de cabina. Comigo, com a gente não tem de cabina. Pô, isso aí. Valeu, velho. Baita. Então, cara, não, a gente não tem mais contato com a menina que inspirou a Camila. Não é Camila o nome dela. Sim. Né? A última vez que eu a vi foi num show acho que do Fito Paz, há muitos anos aqui em Porto Alegre. Eu a vi de longe, mas sei que ela justamente virou o jogo. Ela não suportou aquela violência que foi imputada a ela. E hoje uma mulher muito feliz com seus 2 filhos, que já estão bem grandes, mas não tivemos mais contato com ela. Inclusive, ela não sabe que a música foi feita para ela. Eu já vi o Teddy falando sobre isso. Então agora vamos falar sobre um disco que eu adoro, que é o Cardume, que foi lançado depois do primeiro disco. Mas no primeiro ainda a banda não chegou a fazer o maior sucesso, né? Eu acho que o sucesso realmente só alcançou no Cardume, né? Então, nós temos que definir o que é sucesso. Não, assim, acho que vendeu 30 mil cópias, né? Mas o Cardume, ele mais de 100 mil cópias, né? Não. Então, mas o que é sucesso? Para nós que vinha do nada, na real, quando a gente foi gravar o Cardume, o primeiro disco, Nenhum de Nós, é o que tinha a Camila, havia gravado 17 mil, 18. Né? Quando a gravadora, para aquele selo, que era um selo de rock, um selo alternativo, acharam uma boa vendagem, 17 mil, e outros venderam muito menos. Não, vamos fazer de novo. Pô, esse trio aí, vamos investir de novo. E aí, o que aconteceu? Nós tínhamos passado um ano começando uma turnê, tocando em alguns lugares e compondo as canções
mas adquirimos alguns vícios de estrada, como se diz, mas não é vício de bebida ou de droga, vício de tocar, que nos afastou da sonoridade de estúdio. Então, o início da gravação do segundo disco foi um pouco traumática, porque nós estávamos tocando de uma forma que não era legal para o estúdio. E o produtor leu isso, viu isso e, pô, começou a quebrar o pau com a gente ficou inseguro. E aí, depois de um início meio turbulento, a gente conseguiu ficar à vontade, né? E lá pelas tantas faltava um momento nosso no disco, a gente começou a rolar som, e rolou Starman. Nós fãs do Bowie, mas rolou diversas canções, sei lá, se rolou Iggy Pop, se rolou também China Girl do Bowie, se rolou alguma coisa de Talking Heads, que na época a gente tocava muito, enfim, e daqui a pouco a gente achou legal a nossa maneira de tocar Starman. A gente pediu para o técnico guardar para a gente, cara, sei lá, fazer uma fitinha para mandar para um amigo da rádio aqui, do Mauro Borba, da Ipanema, uma coisa assim. E aí o produtor um dia escutou essa nossa pegada do Starman, falou, bicho, essa música tem que estar no disco. Nós, como assim? Não, eu sei que não é de vocês, mas a gente libera e tal, faz uma versão. Tipo, cara, mas versão é coisa pra Renato e seus Blue Caps, pra sei lá, né, que tinha na época algumas bandas que faziam só versões, assim, nós não queríamos. Daí ele falou, cara, vocês vão pro hotel, descansem, tranquilo, tentam fazer uma versão, né? Se não rolar a versão, não ficar, vocês não gostarem, ela vai em inglês mesmo, porque essa música ficou com uma pegada muito boa. Então, esse cara, que é o Reinaldo Barriga, é o responsável por a gente ter gravado o Astronautas de Mármore. Porque ele viu na nossa versão de Starman um potencial. E ela era a segunda música do lado B. Quem tem o vinil vai saber o que é isso. Ou seja, a segunda do lado B, ninguém levou fé. Mas um cara de uma rádio no Rio de Janeiro começou a tocar e aí ela virou o que chamam de sucesso. Mas para mim, Camila foi um sucesso, porque do nada a gente foi conhecido. Primeiro em rádios alternativas, hoje chama rádio indie, rádio alternativa, que tinha uma frequência semelhante a Ipanema em Porto Alegre, tinha em Curitiba, na Estação Primeira, tinha em Belo Horizonte, a Rádio Terra, tinha no Rio, a Rádio Fluminense, né? E 89.1 em São Paulo, a 98 FM, então, 89 FM. Então, nessas rádios tocou Camila. Aí quando veio Astronauta, velho, aí tocou em AM, FM, tocou em tudo que é rádio do Brasil. E uma curiosidade, eu ainda estava na faculdade, quando o Astronauta estourou. Eu queria me formar. Eu estava 4 cadeiras. E eu estava indo para a faculdade de ônibus e o cobrador do ônibus estava com o radinho dele, escutando uma rádio AM, escutando Astronautas de Mármore. E eu sentado no ônibus e ouvindo o cobrador curtindo Astronautas de Mármore. Então foi muito bacana ver como a gente conseguiu levar o David Bowie para todos os... Né, muito democraticamente. Qual você prefere, o primeiro ou o segundo? Cara, é difícil isso. Eu tenho um carinho muito grande pelo primeiro disco, porque ele tem 10 canções. Foram 10 cartas que nós demos de uma forma muito pura, quase ingênua, das nossas influências. Influência desde do rock mais pesado, do flamenco, que tem uma canção, da questão da gaúcha tradicional, que a gente já botou numa canção que tem acordeon, que é um acordeon eletrônico,
uma música que a base é violão e cuíca, com participação do Vitor Ramil. Então a gente estava aberto a tudo. Quando começou na estrada a tocar, fizemos o segundo disco. E aí, segundo disco, tinha Eu Caminhava, é uma canção que até hoje tem uma galera que curte demais, porque ela foi o desafio de manter o ritmo da Camila, mas a segunda parte da Camila mesmo é Fuga, que tem o solo do Borghetti. O que o Sérgio Albuquerque comentou aí que eu não estou vendo? Sérgio Albuquerque? Sérgio, deixa eu dar uma olhada aqui. Vê se tu acha aí. Sérgio Albuquerque, deixa eu ver. O Sérgio, ele era o proprietário do Bangalô. Desse bar que eu falei. Vamos achar o comentário dele aqui. Comentou alguma coisa. Agora... A minha cunhada Beth entrou. Deixa eu procurar aqui, Sérgio. Aí, deixa eu ver que deu. Eliane, beijo. Eu acho que tá lá em cima. Sona Gata. Aqui, ó. Sérgio. É que eu vi agora. Sérgio Pedro de Albuquerque. Ele comentou aqui, ó. Bangalô Bar. Ele só comentou isso. Esse é o comentário que eu achei. O Sérgio era um dos proprietários do Bangalô. Ele e o Fernando, irmão. E assim, ó. É que eu digo. O cara tem um bar nos anos 80, né? E ver que bandas e artistas que estavam começando teriam, quem sabe, um potencial, é para poucos. E ele foi um dos caras que apostou. Cara, eu falei, ele me deu a chave do bar pra gente ensaiar. E onde nós fez o primeiro disco dentro do bar Bangalô. Então, a gratidão é eterna. E pra gente compartilhar que a gente pode acreditar nos outros. Isso é fundamental. Obrigado, Sérgio. Pô, grande Sérgio, grande Sérgio. Ó, o Rodrigo comentou aqui, ó, por favor, salva a live aí no final. Rodrigo, a live vai ficar salva no meu canal no YouTube. No meu perfil tem um link lá na bio, é só entrar aqui. Em breve eu vou postar essa live lá no YouTube. E agora, todo esse sucesso que a gente está falando sobre Astronauta de Mármore e Camila, qual foi a primeira vez que a banda se apresentou na TV? A TV... Cara, é que é o seguinte, acho que a gente... primeiro, talvez tenha sido num programa regional, em Porto Alegre. Havia a TV Pampa, que tinha um programa de auditório. Não sei se foi o primeiro, mas talvez um dos primeiros. Não sei se era... programa de auditório no Teatro Presidente. Não lembro nem quem é que era o âncora. Mas talvez a gente tenha sido o primeiro. Aí depois a gente teve, num programa aqui super popular, que é o Jornal do Almoço, já quando fomos lançar o primeiro disco, foi lançado num lugar chamado 433. Depois também em Curitiba, a gente foi tocar no Bar do Hermes e teve um programa de TV junto com outras bandas. Então, assim, o primeiro programa de TV não me marcou a ponto de eu lembrar, né? Mas, porque tinha muito programa que tu nem tocava, tu ia lá só conversar, né? Então, não tocava. Então, os primeiros programas, claro que a gente levou o instrumento e tocou, foi na RBS TV aqui, com certeza, né? Agora, a gente teve muitos programas e alguns que eram um mico violento. A gente uma vez, cara, nós estávamos no sexto disco, sétimo disco, num programa em Santa Catarina, e veio, já tinha Camila, Astronauta, Sobre o Tempo, vou deixar não, mas pelo menos ao meu redor, foi, né, jornais. E o cara chegou, a gente tocou o lançamento, sei lá qual era, e ele perguntou: então, garotada, esse é o primeiro disco de vocês? Não, muito obrigado, até logo, boa tarde. Eu não sabia. Então, tem um programa que é roubada, tem que saber selecionar um pouco, mas na real é que, assim como o rádio, a TV sempre foi
alavancou. Na época, a gente lembra que aparecer no Globo de Ouro ou num Faustão, no Globo de Ouro era meio de semana, acho que era terça ou quinta, e o Faustão era domingo. No dia seguinte tinha fila em loja de disco. Naquela época, tocava, o Faustão tocava 3 músicas. No Globo de Ouro fomos no primeiro lugar, tivemos acho que 11 ou 14 vezes seguidas no Globo de Ouro, que era um programa de parada de sucesso, né? Tem no YouTube bastante coisa da gente lá. Então, cara, o dia seguinte tinha fila em loja de disco. Como mudou a maneira da gente consumir música hoje, né? E como foi a entrada do Veco e do João? E como foi tocar em quinteto? Foi muito diferente? Claro que agregou muito. Nós éramos chamava de Power Trio. Power Trio, a gente, focado em muitas bandas que a gente curtia. Mas a gente queria dar um toque mais regional. E na gravação de Fuga, que o Borghetti foi convidado, o Borghetti a gente já conhecia, obviamente, de Porto Alegre e tudo mais. Teddy tinha tocado com ele já numa festa de fim de ano, não sei aonde. E aí, quando a gente convidou o Borghetti, o Veco veio junto, porque o Veco havia sido o nosso colega de colégio. Só que, assim, se nós estávamos no segundo ano, ele estava no primeiro, no terceiro no primeiro, mas nós lembrávamos que o Veco levava o violão para o colégio, e tocava e tal. E aí o Veco veio junto, e aí ele participou da gravação de Fuga. E a gente começou a conversar. E daqui a pouco teve lá um desacerto com a produção do Borghetti. O Veco foi tocar com o Luiz Carlos Borges, que, pô, um senhor músico, compositor, referência. E a gente chegou um dia, Veco, quem sabe vamos tocar junto, para trazer esse sotaque mais gaúcho. E o Veco, como tinha começado como roqueiro, né, tocando no Ralai Ralai, uma banda, né, logo que ele veio morar em Porto Alegre, ele não piscou e veio. Até porque logo depois o Carlão teve uma hepatite e vários shows o Veco teve que tocar sozinho já, logo recém-entrado na banda. Então foi vamos dizer, uma demanda forte. E só um músico do nível do Veco poderia ter enfrentado, né, esse chão. E aí o próprio Veco, depois a gente queria ainda a sonoridade do acordeão, o próprio Veco indicou o João Vicente. Muito engraçado que a gente conheceu o João Vicente num festival em Santo Ângelo, quero crer, Santa Rosa, né, um musicante. E aí lá a gente fez o contato e depois numa reunião, e aí o João Vicente passou a integrar o Nenhum como músico convidado. E um disco depois foi parte da banda. E aí sim, fechou o quinteto Nenhum de Nós. Com Carlão, Teddy, Veco e João Vicente. E agora eu vou fazer uma pergunta meio difícil para você. Qual que é seu disco favorito da banda? Disco é igual um filho, né? Mas você tem algum favorito? Sabe que isso vai mudando ao longo do tempo. Às vezes, depois de um tempão, eu ouço de novo um disco e me apaixono por ele. Né? Hoje mesmo, tocou no Music Box Brasil, tocou o DVD Contos Acústicos de Água e Fogo. Né? Meu irmão estava vendo o Music Box e me mandou um WhatsApp. Pô, liga no 623. E aí tava tocando. Cara, eu vi aquilo, achei tão legal, tão sutil, tão... Saca? Algumas canções, como Pequena, assim, tinham tanto significado que eu falo, a gente ouve de novo, vê de novo e se apaixona. Mas eu tenho um carinho muito grande pela estética e sonoridade do Acústico 2 ao vivo no Teatro de São Pedro. Acho que ali todos os músicos foram muito generosos, abrindo espaço para os outros instrumentos, e quando tinha que ter dinâmica, todo mundo crescia junto. E o fato de ser ao vivo exigia uma atenção, mas atenção com interpretação,
curtindo. Então o Acústico 2 ao vivo, eu acho que é um grande disco em termos de ideia do que nenhum de nós faz da música. O disco acústico eu gosto muito também. Tô vendo aqui que o meu professor Hélio Júnior, ele é fãzaço do Nenhum de Nós, ele adora a banda. Legal. E ele tá comentando aqui, um abraço aí, Hélio, tamo junto. E a gente tá falando aí do acústico. Cara, olha aqui, ó. Procurado Vulgo, uma banda de Pelotas. Cheguei a produzir umas faixas. Grande abraço. Pô, valeu a presença aí, meu velho. Pois o pessoal tá marcando presença aí todo mundo. A gente falou do acústico, o Nenhum de Nós foi a primeira banda de rock brasileira que fez um disco acústico no Brasil, né? Sim. Pois o primeiro acústico foi em que ano? E a gente... A real, esse disco também foi uma virada de jogo. Nós tínhamos gravado 4 discos pela gravadora BMG, o RCA, BMG e tal. E no 4º disco tinha... Porra, Ao Meu Redor ganhou o melhor clipe nacional, fomos para Los Angeles. E na volta a gente chegou aqui, vamos fazer outro clipe? Não, pois tá difícil, não sei o que. Começaram a embaçar a nossa vida na gravadora. Na gravadora tem os diretores que são do teu time e tal. O diretor do nosso time meio que tirou o pé do acelerador e falou, não, cara, a gente então vamos andar, vamos caminhar. E a gravadora Polygram então se interessou, né? O TG tinha conhecido um dos diretores. Vamos lá, contrato, Polygram. Pô, os caras tinham feito Camila, Astronauta, Sobre o Tempo, Ao Meu Redor, contrato com a Polygram. E aí, nesse meio tempo, a gente foi receber o prêmio em Los Angeles e voltamos com a cabeça grunge. Fizemos uma demo de 17 canções, numa pegada muito forte, e o pessoal não estava entendendo aqui ainda. E aí, numa das reuniões, o cara falou assim, cara, velho, isso aqui não vai dar. Você tem que fazer outras versões, outras coisas. Nós, não vai dar, então não deu. Mandamos rescindir o contrato, pedimos para rescindir o contrato. E nesse meio tempo, a gente viu um dia o acústico do R.E.M. E a gente, porra, velho, olha que legal essa formação, que bacana essa pegada, olha que legal. E depois apareceu uma oportunidade para tocar no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, que é um teatro que não aceitava banda de rock. Então, nessa oportunidade, a gente, vamos fazer, quem sabe, um acústico. Né? Nós tínhamos já testado isso num bar na Praia do Laranjal, em Pelotas, um formato semelhante. E aí fizemos esse acústico 1, e aí, quando parou em pé, vamos gravar, velho. A gente gravou, mas foi tudo, cara, no espaço de um mês isso aconteceu. E aí, é um disco gravado em uma noite, não teve como repetir. Para quem é músico, sem metrônomo, a gente tocou no feeling da banda, claro, ensaiamos bastante, com eu na bateria, né, com vassourinha, que a Jaque tá caprichando aqui. Jaque, tá na hora de acabar daqui a pouco, Jaque? Viu? Daqui a pouco temos que terminar, velho, não dá pra... Beleza, falta 2 perguntinhas só. Tá bom. Mas então, esse disco ele tinha a grande maioria de canções releituras, né? Claro, baseado em violão de 12, o Veco sempre com instrumentos diferentes, mas tinha Indigaela. Indigaela foi uma canção, né, estava dizendo que não é dificuldade, mas eu optei por tocar só com vassourinha, só com brushes. Os bateras vão saber que é complicado, a pegada é diferente. Eu não toco da maneira tradicional, eu toco da maneira matched, né? Então, é uma sonoridade para poder deixar aparecer os outros instrumentos, porque se eu toco naquele acústico com a baqueta, como eu toco normalmente a full, velho, ninguém ouve mais nada. Então eu fiz essa levada de vassourinha, e Indigaela acabou sendo também uma canção que na MTV teve uma vida bastante longa, e tem uma levada de vassourinha que eu prezo muito. Então, no acústico 1
foi um disco de superação, depois da gente bolar um repertório muito contemporâneo para o Brasil. E o que aconteceu? Lá nos anos 2000, esse repertório que a gente gravou na demo virou um CD chamado Onde Você Estava em 1993. Isso, verdade. E agora eu quero saber qual foi o show que mais te marcou com a banda. Ah, velho, complicado isso. Pois é. Claro que o Acústico 2 é um show que marcou bastante. O Rock in Rio marcou bastante. Nós tocamos no Rock in Rio 2 no mesmo dia do Capital Inicial, Dave Gibson, Information Society e a-ha. E aí nós estávamos lá no Maracanã e olhando 80, 90 mil pessoas, velho, pulando, gritando e cantando Camila com a gente. Não tem como isso não marcar, cara. Mas tem um outro show no Rio de Janeiro, foi no Teatro Ipanema, que foi o lançamento do primeiro disco, com uma curiosidade. A gravadora mandou um cronograma e a gente ia lançar o disco, sei lá, em setembro. Marcamos em agosto, marcamos um show em setembro no Teatro Ipanema, no Rio. Atrasou o disco, não saiu, e nós tínhamos a data no teatro. Então a gente foi fazer o show no teatro sem ter lançado o disco, sem ser conhecido. Nós não existíamos, muito menos no Rio de Janeiro. E aí, meu velho, tiveram 4 ingressos vendidos. 4. Cara, o pessoal da produção, o Dante, foi pra frente de uma universidade, de uma sorveteria, dar ingresso. Aí tinham lá umas 22, 25 pessoas nesse show. Só que nós, meio na raiva, meio né? Fizemos um puta show. Tocamos bem, aquele nosso repertório do primeiro disco. No outro dia, abrimos, nós no Hotel Muquifa, lá, um hotelzinho. Abrimos o JB, Jornal Referência na época, e no segundo caderno, que era o caderno B, uma foto de meia página e com a legenda, como é que é? Verdes, porém sinceros. Ou seja, um show que a gente vendeu 4 ingressos, nos rendeu uma meia página de jornal no Rio de Janeiro, né? Uma respeitabilidade desse e de outros jornalistas pro resto da vida. Então, não tem público pequeno. Tem que ter culhão para tocar. Então, assim, ó, me marca o público de 4 pessoas e o Rock in Rio com 80, 90 mil. Mas é claro, velho, o Planeta Atlântida aqui sempre é muito foda. Essa volta do planeta que a gente fez no outro ano, com participação do Dinho e tudo, foi muito do caralho. Tem vários shows que são de superação, assim, mas... cara, eu gosto tanto de show que cada show pra mim é um show muito legal. E agora, pra gente finalizar aqui nosso papo, fala um pouco aí sobre o último trabalho da banda, né, que foi o Feito em Casa. Então, só deixa eu corrigir uma coisa, não é o último. É o mais recente. Isso. Né? Isso, desculpa aí, eu confundi. Não, então, aqui. o Feito em Casa foi assim, ó. Quando pintou, né? A gente tinha show até 13 de março, aí, puntas, pandemia. Tinha já teatro programado, São Pedro, em São Paulo, uma agenda, tava legal. Acabou. Aí, primeira percepção, vai durar uns 3 meses, né? Quando chegou no terceiro mês, vamos fazer uma canção assim, cada um na sua casa, vamos. Fizemos para isso. Beleza. Aí passou mais 3 meses. Não, vamos fazer outra. Bom, no fim virou um EP. Por quê? Porque a coisa, né, não nos permitia fazer diferente. Então, assim, a gente acha que esse período não era legal para estar querendo lançar coisa nova, porque ia ficar contaminado com esse, de certa forma, esse astral de pandemia. Então a gente fez releituras de algumas músicas mais conhecidas, outras menos, como Algo e Fogo, como Paraíso, né? E foi muito legal.
como eu digo, eu toquei com o que eu tinha em casa, velho. Vai olhar, tem um banquinho com um pratinho em cima, um mochinho, uma coisa, né? Eu toco numa caixa de vinho, eu toco vassourinha. Então, é o seguinte, a nossa leitura da pandemia é essa. Nós temos que fazer com o que a gente tem. Isso aí, isso aí. Pô, demais. Sadia, brigadão pela live aí, pelas histórias. Muito obrigado mesmo aí. E depois da pandemia, valeu, show do Nenhum de Nós, estamos aí. Essa live foi sensacional. Tá. E qual que tu toca do Nenhum de Nós, me diz? Hã? Qual que tu toca do Nenhum de Nós, que tu prefere? Uma música que eu adoro é Astronauta de Mármore, né? A clássica. Minha mãe também adora. É mesmo? Pois é, essa é que eu mais gosto. Oba! Essa live foi sensacional. Vi que então tá, pô. Gerson Conrad, lendário da música brasileira, do Secos e Molhados, assistiu aí a nossa live também. Não brinca, tá louco? Fã total. Pois é, o Gerson tava aí assistindo. Então, é isso aí, Sadia. Eu vi o filme que rolou, do Secos e Molhados. João Ricardo, né? Que é do João Ricardo. Eu digo, porra, faltou o Gerson participar e dar a versão dele, cara. Eu acredito que o Gerson tem uma participação muito grande nessa, né? Porque assim, não adianta, cara. Uma banda é uma química. Uhum, exatamente. Entre os integrantes. Tudo bem, o Ney tem o talento dele e foi adiante. O Gerson, né, e o João acabaram preferindo ficar mais na dele. Mas a química daquela banda é única, é deles. Obrigado, Gerson. Então, Sadia, obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado aí do nosso papo. Valeu, Patrícia. Valeu. Tchau. Vida longa e próspera. Pô, é isso aí. Sigam o Nenhum nas redes sociais. O Instagram está aí à disposição. Vamos que vamos. É isso aí. Boa noite, Sadia. Tchau. Valeu.